Palavrão, palavra, palavrinha. Palavrão, palavrão. Olá, aqui no Palavrão, palavra, palavrinha, eu utilizo a palavra criativa para acordar emoções e pensamentos adormecidos e despertar a coragem de sonhar acordado. Sou a Tânia Cristina Dias, escritora e psicóloga, e escrevo histórias para crianças e adultos, porque acredito que a palavra tem o poder de criar todas as coisas neste vasto universo. No Palavrão, eu vou contar histórias de gente grande, bem grande. Vamos conversar sobre aqueles temas que precisam ser ditos e demandam muitas e apropriadas palavras. Foi difícil escolher uma história para encerrar essa temporada. E temos pelo menos 6 meses de distância até retornar. Então resolvi escrever essa história onde tudo começa errado. A vida parece ter saído dos trilhos. Qual escolha se tem? Essa é a história do Antenor, um homem desnorteado. E aí, tem coragem para escutar? Casulo, de Tânia Cristina Dias. Antenor teve 3 filhos, em um intervalo de 2 anos apenas. Um filho com a Flora, outro com a Rosa e o mais novo com a Roberta. Inacreditável! Flora era uma ex-namorada que, de tempos em tempos, aparecia oferecendo saudade e prometendo toda sorte de afetos e continuidade. Promessa que não vencia um mês. Já a Rosa conheceu numa balada, depois de estar zoado por conta de uma tremenda dor de cotovelo. E a Roberta teve uma interação tão passageira que, se não tivesse ficado grávida, nem mesmo lembraria o nome dela. Antenor tinha a impressão de ter jogado pedra na cruz. Afinal, fazer o quê? Engatou um relacionamento a outro? Enquanto tantos casais por aí esperam anos para ter um filho, investem em procedimentos caríssimos, como é que foi topar com a fertilidade assim em cada encontro? Era um homem calado, fechado e visivelmente sem sorte no amor. Nem feio nem bonito, do tipo que passa despercebido em qualquer ocasião. Por outro lado, não afasta ninguém. É só ele. Se perguntam, responde. Se pedem ajuda, ajuda. Se não lhe chamam ao assunto, respeita o silêncio alheio. Aparentemente sem iniciativa. Mas fato é que bastou a comunicação de cada gestação, assumiu os filhos. Ou pelo menos financiou a vida deles. Levou a Flora nas consultas da ginecologista e sempre voltava com a esperança de ser assumido por ela. Rosa exigiu mais. Teve desejo de comer cada coisa esquisita e cara. E também teve desejo de roupa e passeios. Já a Roberta esquecia as consultas e os exames. Bebia e esquecia estar grávida. Antenor administrou essa gestação com uma tabela de Excel e com a experiência adquirida. A depressão puerperal fez de Antenor um homem prático, nos banhos e trocas de fraldas, mas nenhuma delas aceitou Antenor como companheiro de vida. Fazer o quê? Comprou roupa, pagou o convênio médico, material escolar, comida, garantiu a provisão necessária para que todos vivessem dignamente. Agora, deixar herança, aquela dos costumes, rotineira, com o mínimo de tempo concedido pelas mães, era pouco. Não se queixava, só observava. O mais velho podia ser menos mentiroso, o do meio mais organizado. E o mais novo sofria de pouco estudo e dedicação. Antenor não teve pai, nem mesmo conheceu seu rastro. Foi filho de mãe solteira. O que sabia desse papel era só má fama. Nunca a mão de um pai fez afago ou peso sobre sua cabeça. Trabalhou desde cedo. Pensou ter uma família um dia e fazer o que não teve. Mas o que seria melhor do que não teve? Faltava referência. Com o tempo, os meninos foram crescendo. Às vezes tinha 3 filhos em casa, às vezes nenhum. Quinzenalmente, as crianças eram de sua responsabilidade. Viveu uma vida regrada. Não era fácil custear tudo. Morou em casa simples, trabalhava, estudava e esperava a sua semana de ficar com os filhos.
Quando estes chegavam, sentia que tinha uma família sem esposa. Fingia para si mesmo ser viúvo, o que denotava uma ação ainda mais sublime de sua parte. Não era um mau pai, mas também não era um exemplo. Era um tipo ainda em formação. Tinha intenção de sobra e esforço bem feito. Faltando 5 meses para o seu mais velho completar 15 anos, uma reviravolta aconteceu. Flora morreu. Rosa se casou com um estrangeiro e passou a vida a limpo. E Roberta, mal dando conta de administrar a si mesma, resolveu pular fora da maternidade. E foi assim que ele se viu em uma casa pequena, com 3 filhos adolescentes, 12, 13 e 14 anos, brigando por espaço em um mesmo quarto, trocando as roupas, misturando as cuecas, enfrentando o bullying na escola. Procurou psicólogo, foi assíduo nas reuniões escolares, fez parte do grupo de WhatsApp de mães, lavava os uniformes dos filhos 3 vezes por semana, separou as cuecas e meias por cores, preta, cinza e branca. Procurava fazer toda a receita saudável que via nas mídias. Já não namorava, resolveu não embaralhar mais o destino com mulher e passou a ter medo do amor. Tinha medo, na verdade, de quase tudo. Mas o maior medo era de errar com os filhos. Acordava bem cedo, por insônia ou por necessidade mesmo. Orava, organizava mentalmente o dia, algumas anotações no bloco de notas do celular, que aos poucos apagava, linha por linha, das tarefas cumpridas. Via nesse conflito uma nova chance, uma oportunidade de consertar as coisas. Queria ter e ser uma família, de fato. Aceitou o que a vida lhe dispunha. O que faltou, resolveu dar de sobra. Presença paterna. Os filhos iam de mal a pior. Briga na escola. O mais novo repetiu a 7ª série 3 vezes. O do meio era o furor da desorganização. E o mais velho prometia mundos e fundos e não consolidava nada. Antenor, depois de muito tentar, de muito insistir, de pensar sozinho em seu quarto, decidiu reinventar o seu mundo. Permitiu ser um pai que pudesse errar e que também pudesse sonhar um sonho novo para os filhos. Resolveu acreditar na capacidade deles. Buscava tudo que fosse bom de verdade. Não teve os melhores filhos, mas também não teve os piores. Amou mais do que foi amado. Honrou mais do que foi honrado. Relevou as mentiras, a bagunça da casa e a ignorância nos estudos. Aos poucos, as coisas foram se ajeitando e ficando à sua maneira. A menos ordeiros, mais resignados e dedicados. Os filhos se formaram, encontraram satisfação no trabalho. Os 2 mais velhos se casaram e tiveram filhos. Os netos achavam que o avô tinha um tipo de cola que grudava as pessoas nele. O filho mais novo ainda mora com ele e cuida das coisas altas e muito baixas da casa. 3 vezes por semana leva o pai no Pilates. Antenor acredita que a sua coluna vai ficar no prumo novamente. E agora, na velhice, deu para sonhar com o pai. No sonho, este se parece com ele, mais jovem, e chega em casa do trabalho com alguma merenda. Antenor, filho, o pai chegou, olha o que eu trouxe. E ele corre para abrir o embrulho e descobrir um biscoito de polvilho ou chocolate. O pai faz um afago em sua cabeça e diz: "Como eu estava com saudade de você." O sonho corre a noite inteira assim. O pai chegando. Antenor acorda molhado. O neto fez xixi na sua cama outra vez. No escuro do quarto, ele levanta, atento ao silêncio, para não acordar mais ninguém. Tateia a gaveta de pijamas, o lenço umedecido sobre a cômoda. Troca o neto e a roupa de cama. Passa a mão nos cabelos finos do neto. Como quis ter um cabelo assim. Talvez tivesse mais sorte com as mulheres. Sei não. O que sabe mesmo é que, a despeito de toda verdade ou mentira que as pessoas vivem na vida, é que sempre quis ter uma família. E nunca quis colocar em dúvida a gestação de ninguém. Seguiu sua intuição de não abrir mão do que a vida lhe ofereceu. Depois de tudo seco e trocado, deita novamente. O neto o abraça e diz baixinho: "Vô, eu te amo." Ele sorri, beija a testa do neto, fecha os olhos.
e volta a sonhar com o pai. E em meio às infinitas possibilidades que os sonhos permitem, ele é velho e seu pai mais jovem. O pai chega e senta ao seu lado. Antenor pega o embrulho, desembrulha, tira o chocolate lá de dentro e o divide. Entrega a maior parte ao jovem ao seu lado e diz: como isso é bom! Nunca senti um gosto melhor que esse. Olha que eu nem mesmo sabia que seria tão fácil ser pai. Bem, foi por isso que eu escrevi essa história. A tudo que possa ser verdadeiro, digno e ao poder das escolhas, a verdade que realmente importa. A mentira e a verdade são intimidadoras. Todos tememos viver uma mentira ou que mintam para nós. E a verdade nem sempre é fácil de ser enfrentada. Essa história, que começa bem errada, desde a infância do Antenor, vai tomando um outro rumo, quando ele decide escolher a história que desejava viver. O resultado do DNA não era maior do que o desejo dele de ser pai. Então, eu quis terminar essa temporada com a esperança. Eu acredito que para assumir um desejo ou um sonho, independente do tamanho que ele tenha, é necessária uma disposição interna e não nos submetermos às nossas desculpas que embaralham as nossas pernas. Vou me permitir sair do protocolo aqui e conversar um pouco, contar de como foi a construção desse podcast, desse 1 ano e pouco de trabalho. Assim que eu idealizei ter um canal e falar a respeito de literatura, e foi ideia do Zaca colocar aí a psicologia no meio disso, eu precisei fazer alguns cursos. Enfim, eu tenho 56 anos e a tecnologia não é a minha aliada. Então eu fiz muitos cursos para entender como ter um canal, no Spotify, como fazer roteirização, cronograma, não especificamente isso, mas como que isso funcionaria dentro de uma plataforma. E aí eu fiz um curso do Doméstica, fiz vários, mas esse curso eu gostei demais, de um garoto, eu falo um garotão de 20 e poucos anos aí, o Federico Ciccioni. O curso dele chamava Produção e Realização de Podcast. Ele falava com tanta facilidade que era só fazer assim, só fazer assado, que eu de fato acreditei que seria natural. Para mim não foi tão natural assim, mas foi possível. Um dos primeiros desafios que eu enfrentei, o Zaca, que é o produtor de áudio e que faz aí os podcasts ter essa sonoridade tão bacana, ele me indicou a compra de um microfone, que é gravador também, e ele é pequeno, quase que o tamanho assim da minha mão, e isso facilitaria muitas coisas que nos permitiriam fazer muitas gravações fora do estúdio, inclusive, Então diminuiria custos, a praticidade aumentaria também, e aí eu fui fazer curso para aprender a lidar com esse microfone. Foi muito difícil. Eu uso óculos, para coisas assim de perto. O microfone tem umas letras muito pequenas dele, então dá conta de ler isso, de aprender como programar, como formatar esse cartão de memórias. Foi assim, foram algumas horas aí da minha tarde. Quando eu consegui, eu tive a sensação, cheguei a escutar alguns sons assim, como se eu estivesse numa grande apresentação e colocasse meus pés pela primeira vez na lua. Então, era aquela sonoridade estupenda, E eu fiquei tão feliz com isso que eu mandei uma mensagem para o meu marido no meio do horário de trabalho, toda feliz que eu tinha pisado na lua. Tamanha proporção do quanto isso foi difícil. E ainda muito feliz com tudo isso, eu deixei o cartão de memória cair no chão e foi um arraso para poder encontrar também. O Zaca também participou de um momento muito importante no final do ano de 2023. Meu pai adoeceu, então assim, a minha criatividade foi a zero. E o Zaca falou uma das coisas mais interessantes que eu ouvi nesse meio tempo, Ele incentivou continuar fazendo ainda assim. Ele falou: seu pai gosta de escutar o podcast, então você não pode parar. E foi muito bacana que aquilo me deu uma força danada, para continuar, e a gente não faltou um episódio em nenhuma semana desses últimos meses, desse 1 ano e 2 meses,
né, de trabalho. A gente tinha muitas conversas também, né, depois de cada história, o Zaca mandava alguma informação que ele tinha observado, e isso ajudou e aprimorando mesmo, né, e nas escolhas dos temas também. A Amorina, ela pegou essa história mais ou menos na metade do caminho, foi quando a gente conseguiu um apoio, né, da Lei Municipal de Incentivo à Cultura da cidade daqui de Itabirito. Eu nem pensava que nesse primeiro ano, né, eu teria esse tipo de patrocínio, e isso mostra o reconhecimento do nosso trabalho, do profissionalismo deles, isso também me deixou muito feliz. Teve também o apoio da minha família, né, em tempo integral, porque foi tirado da minha família muitas horas, né, do meu tempo livre. E o que seria a proposta só de um ano, a primeira postagem que eu fiz foi no dia 22 de abril de 2023. Hoje a gente já está no dia 17 de junho de 2024. E o último episódio dessa temporada vai ser postado depois de amanhã, né? São 56 episódios. Mais de 70 histórias testadas. E se eu considerar que entre escrever, corrigir, roteirizar, isso duraria em média 4 horas, pode ser mais ou menos que isso, e ainda gravar, encaminhar esses áudios, depois postar, né, no Spotify, são em torno de mais 2 horas aí, eu posso dizer que no mínimo eu gastei 420 horas de trabalho. Então, eu agradeço a Deus pelas inspirações noturnas. As histórias que eu mais gosto do podcast são histórias que foram criadas de madrugada. Simples assim, eu acordava com a história na cabeça e eu entendia que aquela inspiração eu precisava escrever. Agradeço muito a você, né, ouvinte, que nos acompanhou, que interagiu, que torceu, que deu retorno, que de alguma forma nos respondia ou mandava alguma mensagem no e-mail, né, do podcast, que é palavrinha@gmail.com, e que mandava mensagem para o WhatsApp e compartilhou com a gente aquilo que mudou, que fez sentido, né, para você, e como que você via aquele personagem. Por vezes eu ouvi dizer, essa história é minha, e eu achei isso muito bacana. Agradeço muito a isso também. E agradeço a mim mesma, né, por ter acreditado e por ter me permitido, né, esse tanto de apoio das pessoas que apoiaram a construção dessa história. E eu posso dizer, assim, que eu dei conta, né, nos dias bons e nos dias ruins, de permanecer com esse projeto até hoje. E de não me deixar levar por pensamentos que eram desanimadores. E hoje eu me sinto ainda mais confiante e mais disposta para o próximo projeto, que será transformar esse podcast em 3 livros. A gente vai ter o livro do Palavra, o livro do Palavrão e o livro do Palavrinha. Terá também um curso, um guia aí para pais e para educadores. E nós retornaremos daqui a 6 meses, se Deus quiser. Então, o podcast Palavra, Palavrão, Palavrinha tem a sua idealização, produção de textos, roteiro e voz, feitos por Tânia Cristina Dias. Produção de áudio e trilha sonora, Zaca. Projeto realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Prefeitura Municipal de Itabirito. Se você gosta de nossas histórias, indica para os amigos. Isso manterá a nossa plataforma ativa nos próximos meses. E se não escutou todas as histórias, volta lá no início e escute aos poucos. Vale a pena. Muito obrigada e até já. Palavrão, palavra, palavrinha. Palavrão, palavrão.